perguntasse o que o seu cabelo realmente precisa, você saberia me responder? No vídeo passado a gente conversou um pouquinho mais sobre curvaturas do cabelo. Se ele é ondulado, se ele é liso, se ele é cacheado, se ele é crespo. Então acho que deu pra vocês entenderem muito bem qual tipo do cabelo. Mas a gente sabe que só saber disso não é suficiente pra gente conseguir cuidar do nosso cabelo e entender as necessidades dele. E é exatamente esse um dos erros que eu vejo muita gente cometer. Muita gente diz assim, ai, meu cabelo é 3B, meu cabelo é 4A, 4B, meu cabelo é crespo, meu cabelo é cacheado. Mas quando eu pergunto o que o seu cabelo realmente precisa, né? Qual a etapa do seu cabelo que ele tá, como que ele se encontra? Muita gente não sabe responder. Esse é exatamente o ponto que faz você comprar vários tipos de produtos e o seu cabelo continuar sem resultado, continuar aí opaco, ressecado, poroso. Entender isso vai ajudar muito nesse sentido. Eu sou Flávia Araújo, especialista em cachos e fundadora da marca Zave. E hoje eu vou te ensinar a identificar o que o seu cabelo realmente precisa. Entender de fato o que é um cronograma capilar. Para que você não cuide aí do seu cabelo no escuro. Imagine agora duas pessoas com cabelo do tipo 4A. Uma faz relaxamento e a outra nunca aplicou química. Uma usa secador toda semana e a outra não gosta de usar secador. Uma vive na praia e a outra vive em ambiente fechado. As duas têm o mesmo tipo de cabelo, mas será que os cuidados para elas são iguais? Com certeza que não, porque a curvatura ela só vai mostrar o formato do fio. Quem vai ditar aí o formato, o estilo do cuidado é realmente a sua rotina. É o que você realmente faz no cabelo todos os dias. E é aí exatamente que vai entrar o cronograma capilar. O cronograma capilar nada mais é do que uma rotina de tratamentos que ele vai devolver para o seu cabelo que ele perdeu ao longo do tempo. Imagine, por exemplo, que seu cabelo é uma planta. Ele precisa de água, precisa de nutrientes. E se ele estiver danificado, ele vai precisar de uns cuidados intensivos para ele voltar a crescer forte e saudável. Então, assim como uma planta precisa desses cuidados, nosso cabelo é a mesma coisa. Vamos colocar aí que dentro de um período de uma semana ele perde água, perde lipídio, sofre agressão do sol, às vezes da chapinha, calor excessivo, do vento, da poluição. E o cronograma capilar ele serve justamente para equilibrar esses cuidados, sabe? Equilibrar o que o seu cabelo precisa durante essa semana. Por isso que o cronograma capilar ele é recomendado para ser feito dentro de uma semana e aí você vai analisar o estado do seu cabelo e aí na próxima semana você vai mudar ou reajustar conforme a sua rotina também. E ele é dividido aí em 3 etapas: hidratação, nutrição e reconstrução. Sempre lembrar que o cronograma ele vai ser adaptado à sua rotina e o estado do seu cabelo. Os cuidados com o cabelo tem que ser um comprometimento, né? E o interessante, gente, é que o cabelo ele fala com você o tempo todo ali, toda vez ele tá dando sinais, nem que seja por dia, por semana. Só que tem muita gente que não sabe observar esses sinais. Mas vamos entender um pouco mais sobre esses sinais. Quando exatamente ele pede hidratação? Seu cabelo vai estar precisando dessa etapa quando ele estiver aí ressecado, sem brilho, com toque áspero, tá embaraçando fácil demais, tem os frizz aí causado pelo ressecamento, parece até que não tem movimento. Normalmente isso acontece quando a exposição aí ao sol, piscina ou uma água quente é muito grande. Quando exatamente ele precisa de nutrição? A nutrição repõe os lipídios, ou seja, os óleos naturais. O nosso couro cabeludo ele já produz óleo para todo o cabelo, mas como os cabelos cacheados e crespos têm essa estrutura muito espiral, o tempo não deixa fazer com que o óleo do nosso couro cabeludo espalhe até a ponta para fazer com que ele fique realmente nutrido. Então a gente precisa dar aquela acelerada, a gente precisa fazer com que esse óleo chegue até a ponta com mais facilidade. Então entra aí a nutrição na sua rotina, no seu cronograma capilar. Mas quando a gente sabe que precisa realmente de nutrição? Quando o seu cabelo tá com uma alta porosidade, ou seja, as cutículas não estão seladas, você faz várias hidratações em vários momentos, só que você sente que mesmo assim parece que a hidratação tá indo pelo ralo, perde a definição muito rápido. Por exemplo, você fez uma finalização hoje, amanhã você já não tem nem cacho pra contar a história. Mesmo com o cabelo depois de hidratado, as pontas ficam ali, ó, parecendo que tá sem vida, seca. Pois bem, os óleos vegetais e as manteigas são ótimas pra fornecer essa proteção pro nosso fio. E a reconstrução? Quando que a gente entende que o cabelo realmente está precisando de uma reconstrução? A reconstrução é necessária quando existe o dano. E o cabelo, ele dá sinais também de quando realmente precisa de uma reconstrução. Quais são os sinais? Quando ele apresenta uma quebra excessiva, né? E entre quebra e queda, a gente já tem um vídeo aqui no canal, né, explicando exatamente qual que é a diferença entre os dois, mas vou falar brevemente. A queda é quando sai diretamente do couro cabeludo, né? O cabelo ele sai ali aparecendo até o bulbo capilar ali um pouquinho daquele, quando você observa uma pontinha branca, né? Então tá ali saindo exatamente do folículo capilar. Então a queda ela tem vários sinais, né? Principalmente em relação à alimentação, estresse, saúde. Então ela tá mais ligada pra isso. Agora, o que a gente tá falando aqui, quando o cabelo ele precisa de uma reconstrução, é quando há uma quebra excessiva. Ou seja, quebrar com B. Quebra excessiva, ela vem decorrendo de alguns tratamentos químicos que de repente você faz e o cabelo ele simplesmente parte, né, ao meio ou até nas pontas. Danos aí de química, danos de uma descoloração, uso frequente de chapinha, secador, então isso realmente também causa uma quebra, né? Tem que ser tomado um cuidado muito importante, porque reconstrução
reconstrução não é um tratamento que você vai fazer toda semana. É de fato, como eu já expliquei, quando o cabelo realmente precisa, quando já há o dano acontecendo. Ou seja, pra não ter que já cortar o cabelo de uma vez. Então você vai utilizar esse recurso, que é da reconstrução capilar, pra deixar o seu cabelo um pouco mais resistente, um pouco mais rígido. Lembrando que uma reconstrução demais pode deixar o fio muito rígido e aí acabar fazendo um efeito contrário, né? O que era pra melhorar acaba danificando ainda mais. Mas aí, como que eu vou montar então um cronograma assim, aquele cronograma eficiente pra realmente me ajudar a eliminar essa porosidade, esse ressecamento, esse frizz, essa falta de definição? Como que a gente monta o cronograma na semana? É super importante você observar o estado do seu cabelo. O cronograma vai ser particular, né? A quantidade de vezes que você vai fazer a hidratação ou a nutrição é aquilo particular. E coloca aqui nos comentários se vocês querem sugestão de produtos, né, que você pode usar aí pra fazer o seu cronograma capilar. Eu tenho os meus produtinhos favoritos, né? Com certeza eu uso a minha linha completa da Zavia, né, que foi pensada justamente para isso, por isso que é um 3 em 1, né, hidratação, nutrição, reconstrução e uma linha completa, mas eu também faço a minha umectação, então eu uso óleos vegetais que me ajudam aí a continuar mantendo aí os cuidados do meu cabelo, que é super importante ter essa umectação dentro do seu cronograma capilar. Você vai ficar de frente ao espelho com o cabelo totalmente seco, você vai passar a mão no seu cabelo, dividir ele em 4 partes, né, pra ver exatamente em qual parte do cabelo que está mais ressecado ou de repente um pouco mais poroso, né. Então a ideia é você dividir em quadrantes e esses quadrantes você ir observando como é que estão as pontas, se tem ponta dupla, se ele está quebrando com facilidade, fazer esse ato, né, de esticar um pouquinho mais o cabelo pra ver se ele tá com esse efeito elástico, porque aí a gente já sabe que ele, como ele vai dando sinais, vocês vão estar, né, entendidos sobre o assunto e vocês vão ver quais sinais e o que ele realmente precisa dentro ali do seu cronograma. Se é uma nutrição, se é uma reconstrução. Isso me ajuda muito, gente, também, porque toda vez que eu lavo o cabelo, eu tenho essa mesma prática, né, de olhar no espelho, observar o que o meu cabelo tá precisando. E o meu cabelo, ele é do tipo 4A e eu ainda faço relaxamento com hidróxido de cálcio, então é um cabelo que já precisa mais de nutrição. Você vai fazer esse exercício de olhar no espelho, sentir como o seu cabelo está hoje e se perguntar, né, o que está faltando no meu cabelo hoje? Será que é mais água? É mais óleo? Será que ele tá quebrando muito e de repente ele precisa de alguma proteína ou alguma queratina, né, no caso da reconstrução? E essas respostas vão exatamente definir qual o tipo de tratamento que você pode fazer. Eu sei que tem muita gente que prefere uma coisa mais mastigada, uma coisa mais certa, por exemplo. Aqui na internet tem vários tipos de sugestões de cronogramas capilares, né, pra você fazer. E aí indica direitinho, né, na semana, segunda, terça, quarta, hidratação, nutrição, reconstrução, já tem ali certinho aquele mapa. Mas, de repente, vai da necessidade da pessoa que criou aquele, né, aquele tipo ali daquele calendário, né. Mas você precisa criar o seu próprio calendário. Às vezes, assim, dá pra fazer uma hidratação, dá pra você fazer uma nutrição naquele dia. De repente, não, nesse horário não dá, nesse dia não dá porque eu trabalho. Então, assim, o cronograma ele ainda tem que estar dentro da sua rotina, pra você se comprometer, assim como você cuidaria, né, de, como a gente colocou no começo, de uma plantinha, né, que tá ali, né, precisando de cuidados, precisando de nutrientes. Você tem que ter essa mesma paciência com o seu cabelo também, né, então, em fazer uma rotina e montar uma rotina que você realmente vá cumprir, porque senão você vai continuar gastando dinheiro à toa, perdendo seu tempo à toa. Assim, eu gosto de ser bem clara, porque isso realmente vai definir o que você realmente quer. Ah, eu quero cabelo bem tratado, definido, mas eu nunca tenho esse tipo de resultado. De repente a rotina que você tem é de sempre lavar o cabelo com água quente. Quem faz a química precisa de um tipo de cronograma. Quem está no processo de transição capilar precisa de um cronograma diferente. Assim como quem já tem um cabelo totalmente saudável precisa de um cuidado totalmente diferente. É só manter. Mais importante do que os produtos, arrisco a dizer que é mais importante até que o estado do seu cabelo, é a constância com que você vai fazer esse cronograma capilar. Quando você entende isso e aprende a fazer isso da forma certa, você para de gastar dinheiro à toa. Você cuida do seu cabelo com mais estratégia. E esse justamente é o objetivo do cronograma capilar, facilitar a sua vida. Muita gente acha que não, muita gente acha que é muito difícil fazer isso. Mas o objetivo é esse, facilitar a sua vida. Agora me conta aqui nos comentários, se você olhando pro seu cabelo hoje, o que ele tá precisando mais? Hidratação, nutrição, reconstrução? Deixa aqui embaixo que eu vou amar saber disso. Se esse vídeo realmente te ajudou, já curte, compartilha com uma pessoa que realmente precisa entender um pouco mais sobre esse assunto. Já se inscreve nesse canal para não perder os conteúdos que vem por aí. Um beijo e até o próximo vídeo.